Saudações, gente. Professor Alex Nicásio de Geografia. Vou trazer aqui para vocês alguns exercícios, né, sobre o processo de industrialização do Brasil. Tá? Vou deixar claro para vocês que nos exercícios objetivos, no múltipla escolha, os gabaritos já estão sinalizados, já que o nosso grande objetivo aqui é sanar as dúvidas, né, de possíveis questões que vocês tenham tido dúvida ou erraram por algum motivo. Então, nossa primeira questão, ele coloca o seguinte: até a primeira década deste século, a economia brasileira dependia principalmente de atividades rurais. Nas décadas subsequentes, houve uma grande transformação da economia, que passou a depender de atividade industrial, localizada basicamente nas áreas urbanas. Nessa fase, o setor agropecuário deixou de constituir o segmento dominante, cedendo lugar aos setores industrial e serviços. Diante desses fatos, responda. Letra A. Em que se baseou o modelo econômico adotado para promover este novo padrão de desenvolvimento? Letra B. Cite e explique um problema que se agravou na zona urbana em decorrência da implementação desse modelo. Então, olha só, a letra A ele é bem simples. Em que se baseou o modelo econômico adotado para promover o novo padrão de desenvolvimento? Cara, se baseou no modelo de industrialização, que no Brasil o modelo ficou conhecido como substituição de importação. Nós passamos a produzir aqui o que antes o Brasil importava. Então esse novo modelo de industrialização, acelerando um processo de urbanização, alavancou essa nova fase da economia brasileira que acontece ali a partir, principalmente, da Era Vargas. A letra B. Cite e explique um problema que se agravou na zona urbana em decorrente da implementação desse modelo. Cara, eu posso tanto citar um problema social, né? Por exemplo, o crescimento de submoradias, de favelas, o aumento da pobreza, da população de rua, como eu posso citar também impactos ambientais, né? O aumento da poluição atmosférica, causando danos à saúde da população, aumento da poluição hídrica, né? A maior produção de lixo, de esgoto. Eu posso entrar em problemas sociais, socioeconômicos e ambientais, tá? A2. Levando-se em consideração que, historicamente, a implantação de indústrias siderúrgicas constitui-se em um fator fundamental no processo de industrialização, letra A. Justifique a importância das indústrias siderúrgicas. Letra B. Explique como se deu a implantação no Brasil. Gente, a importância da indústria siderúrgica, que ela é a indústria que está na base do processo de industrialização. Lembra que a indústria siderúrgica ela é a indústria responsável por produzir máquinas e equipamentos para outras indústrias. Máquinas e equipamentos não, desculpa. Ela produz matéria-prima para outras indústrias. Ela pega a matéria-prima bruta e transforma em matéria-prima elaborada. Então ela vai pegar o ferro e transformar em aço. Ela vai pegar a bauxita e transformar em alumínio. Então essa indústria ela é responsável por alimentar demais indústrias que vão pegar essa matéria-prima elaborada e dar uma funcionalidade. Então ela é a indústria, como diz, está na base do processo de industrialização. Sem ela você não consegue alcançar os outros setores. E como se deu a implantação dela no Brasil? Com a intervenção do Estado. Lembra que a CSN, a Vale do Rio Doce, Fábrica Nacional de Motores, Petrobras, são empresas que no início eram empresas 100% públicas. É graças ao investimento do capital estatal nessas indústrias. Porque são indústrias onde o investimento de capital é muito alto e o retorno delas é de médio e longo prazo. E o capital privado brasileiro, que era pouco capitalizado e queria um lucro rápido, não se interessou. Então coube a intervenção do Estado na economia, principalmente durante a Era Vargas, para alavancar o desenvolvimento dessas indústrias. Bom, nossa próxima questão, ele coloca lá, analise as imagens. Ele coloca uma imagem aí do Vargas, né? E coloca ali, não estou conseguindo ler muito bem o que está escrito ali, mas enfim, ele faz alguma exaltação aí, né? O Vargas ali, né? Exaltado, cumprimentando crianças. E embaixo ele coloca uma outra imagem, assim, contribuir para a criação da grande siderúrgica é tomar parte ativa da emancipação econômica do Brasil. Aí o elemento do nacionalismo do Vargas, né? Que se o Brasil tem a sua indústria siderúrgica, o Brasil é autônomo, o Brasil não depende, né, dos países da tecnologia estrangeira. Enfim, aí ele coloca lá, as gravuras anteriores ressaltam aspectos da propaganda oficial sobre as prioridades políticas do primeiro período Vargas, principalmente no Estado Novo, que simbolizou o coroamento de um ideal de modernização. A característica econômica do período
que pode ser identificada como predominante nas duas gravuras é a ênfase na lata, na indústria de base, no investimento na base do processo de industrialização, que não é na rede de transporte. Lembra que o Vargas ele não rompeu o padrão arquipélago brasileiro. Quem acabou fazendo isso foi só o JK. Letra C, agricultura de exportação. Não, o Vargas quer romper esse modelo agroexportador e passar para o modelo urbano industrial. E letra D, produção de combustíveis. O Brasil começa a ter um maciço investimento nisso com a criação da Petrobras. E ali ele faz mais alusão à indústria siderúrgica, metalúrgica, né? Então, gabarito letra A. Olha 4. O Brasil recuperou-se de forma relativamente rápida do efeito da crise de 29. Por quê? Gente, o contexto era: o Brasil era um grande exportador do café até 29. A crise de 29 derruba a economia cafeicultora e derruba com isso a política do café com leite. A Revolução de 30, com a chegada do Vargas ao poder, quer romper com essa economia agroexportadora e direcionar o Brasil para uma economia urbana industrial. Então, essa virada no volante da economia brasileira possibilitou um novo setor de investimento e essa recuperação mais rápida da economia do Brasil. Então, vamos procurar aí dentro das opções que falem melhor disso. Olha a letra A. O governo Vargas promoveu medidas de incentivo econômico com empréstimos obtidos do exterior. Não, cara, o Vargas tem uma característica mais nacionalista, de não depender de empréstimos estrangeiros. Ele barganha isso, né, com os Estados Unidos ali, né, a ideia de, eu vou entrar na guerra, você me dá metade, me dá, não é empresta, me dá o dinheiro para eu construir, parte do dinheiro para eu construir a CSN. B, o país não tendo uma economia capitalista, pode parar por aí, né? Vamos lá. Economia capitalista desenvolvida ficou menos sujeita aos efeitos da crise. Não, o Brasil foi muito afetado. A economia cafeicultora quebrou e isso levou até uma ruptura, né, na estrutura política vigente. C, houve redução do consumo de bens e com isso foi possível equilibrar as finanças públicas. Não tem nada a ver. D, acordos internacionais fixados em preços mínimos para o café. Não, gente, o café foi cortado da pauta de exportação dos países. Não teve acordo de pré-fixação de preço. E letra E, um efeito combinado positivo resultou na diversificação das exportações e do crescimento industrial. Ou seja, o Brasil teve que buscar outros produtos para exportar, porque o café já não estava valendo mais nada, e desenvolver atividade industrial. Bom, a próxima já vai tratar sobre o governo JK. Ele coloca o seguinte: uma das características do governo Juscelino Kubitschek foi o estímulo à produção industrial e ao aumento do consumo por parte das camadas urbanas de rendimento médio. Tal política obteve sucesso junto à população e economicamente não teve como consequência. Ele quer um movimento que não foi consequência do governo JK. A consolidação do setor de bens de consumo foi consolidado. Lembra que o JK abre a economia do Brasil para a penetração do capital privado estrangeiro, que vai trazer a indústria que o Brasil ainda não tinha em larga escala: bens de consumo duráveis e automobilísticos. B, aumento da inflação. Final do governo JK é marcado pelo aumento da inflação, porque o JK começou a imprimir dinheiro para conseguir finalizar a construção de Brasília. C, aumento da dívida pública. Cara, o Brasil aumentou muito a sua dívida externa para promover esse plano de metas, os 50 anos em 5. D, intensificação da industrialização. Lembra, o governo JK consolida o modelo industrial no Brasil. É o grande salto industrial brasileiro. E aí sobra a letra E. O aumento da qualidade de vida da classe operária. Não. Né? A gente tem um crescimento econômico com concentração de renda. Né? E isso vai acabar levando, por exemplo, o JK até a tentar criar a SUDENE, né, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, para tentar diminuir essas disparidades regionais também. Então, gabarito letra E. Okay. A próxima questão do Enem, ele também do período JK, ele coloca lá: meta de faminto. JK, você agora tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. Quer mais o quê? Aí a questão coloca lá, aí o Jeca responde: um prato de feijão brasileiro, seu doutor. Então é isso, né? O Brasil ele é um país, né, que se desenvolveu economicamente, mas socialmente ficou estagnado. Lembra que circulava muito no período aí dos anos 50 a teoria da decolagem, né? A teoria do take-off, que dizia todo país desenvolvido é industrializado e todo industrializado é desenvolvido. Logo, qual o caminho para atingir o desenvolvimento? Se industrializar. Só que ao final da era JK, percebeu-se que o conceito de desenvolvimento não é só econômico, é econômico e social.
Tá? E o Brasil se desenvolveu economicamente, mas socialmente ficou travado. Ele coloca lá, ó, acaba que essa questão omite, né? A questão acabou não colocando a charge que vinha junto dela, mas não vai fazer diferença para a gente analisar a questão. Ele coloca o seguinte, a charge ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek ao. Então ele faz o contraponto. Tem acesso a bens de consumo, mas não tem comida. Evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais. Não, pelo contrário, aumentou, tanto que o JK criou a Sudene. Destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos no mercado interno. Não. C. Enfatizar que o crescimento econômico implicou aumento das contradições socioespaciais. Sim, porque essa renda ficou concentrada. E aí você vai ter aquela massa de nordestinos migrando para o Sudeste, saturando o Sudeste, porque no Nordeste as condições e as perspectivas de vida eram ruins. Aí o JK cria a Sudene para tentar diminuir esse problema. Ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou os salários dos trabalhadores. Não. E mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frente de trabalho para a população local. Não é isso que o texto enfatiza. Isso ocorreu, mas não é isso que enfatiza. Outra questãozinha do Enem aí. Aí ele coloca agora uma imagem fazendo uma publicidade de um automóvel. Ó. Novo toque de elegância na moderna paisagem brasileira. Né? Então ele fala aí faz a propaganda de um carro, esse Simca, né? Um Chambord. Aí ele coloca lá, ó, no anúncio há referências a algumas das transformações ocorridas no Brasil nos anos de 50 e 60. No entanto, tais referências omitem transformações que impactaram segmentos da população como a. Então, está falando do período JK, segunda metade dos anos 50. Então, assim, quais são os impactos disso na nossa população? Exaltação da tradição colonial. Gente, colônia nem tinha carro, pelo amor de Deus. B. Redução da influência estrangeira. Cara, esses carros têm a ver com um modelo, um padrão americano, um padrão estrangeiro. C. Ampliação da imigração internacional. Nada a ver com nada. D. Intensificação da desigualdade regional. E letra E. Desconcentração da produção industrial. A letra também não pode ser, porque esse período marca uma concentração da atividade industrial em Rio de Janeiro e São Paulo. Então tem a ver com isso, né? Porque, olha de novo a pergunta, ó. No entanto, tais referências, essa ideia do carro, da modernidade, omitem uma transformação que impactaram um segmento da população. Ou seja, um crescimento desigual. Né? Um Sudeste evoluindo, prosperando, e um Nordeste atrasado e pobre. Ó, outra questãozinha aí. Né, falando aí também, né, do Enem, e traz aí o trabalho de uma das habilidades do Enem, a 8ª habilidade do Enem, que ele coloca lá. Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômica e social, que é muito o que a gente até trabalhou, né, um pouco da habilidade que a gente trabalhou nas duas últimas questões. Ele coloca lá, ao deflagrar-se a crise de 29, a situação da economia cafeeira se apresentava como se segue. A produção, que se encontrava em altos níveis, teria que seguir crescente, pois os produtores haviam continuado a expandir as plantações até aquele momento. Com efeito, a produção máxima seria alcançada em 1933, ou seja, do ponto mais baixo da depressão, como reflexo das grandes plantações de 27 e 28. Entretanto, era totalmente impossível obter crédito no exterior para financiar a retenção de novos estoques, pois o mercado internacional de capitais se encontrava em profunda depressão e o crédito de governo desaparecera com a evaporação das reservas. Ou seja, o Brasil, o que ele está dizendo aqui no texto, é que o Brasil fez um planejamento, né, de se cultivar, de plantar café entre 27 e 28, e essa safra só seria colhida e geraria o lucro, o retorno em 33. Só que em 33 a gente está na depressão de 30. A gente está no pós-crise de 29. Então não tem dinheiro para ser emprestado para que esses barões do café conseguissem estocar esse café e esperar a crise passar para depois tentar colocar as sacas no mercado. E muitas vezes o governo federal não tinha condição ali de bancar essa valorização do café. Aí ele coloca lá, ó, uma resposta do Estado brasileiro à conjuntura econômica mencionada foi o ou a. Letra A, atração de empresas estrangeiras? Não. Cara, pós-30 é governo Vargas. O governo Vargas é um governo mais nacionalista.
Ele vai até dificultar a entrada do capital estrangeiro. B, reformulação do sistema fundiário. Não, o Brasil não teve, nunca teve essa reformulação pretendida, né? Letra C, incremento da mão de obra imigrante. Isso é antes, né? Isso vem ali do final do século XIX, com o fim da escravidão, início do século XX. D, desenvolvimento de política industrial. Sim, o Brasil vai virar o volante dessa economia, de uma economia agroexportadora para uma economia urbana industrial. E é financiamento de pequenos agricultores. O texto diz que o Estado não tinha bala na agulha para promover esse investimento. Tá? Então, gabarito letra D. Bom, vamos seguir aí. E para a nossa próxima questão. Olha o que ele coloca lá. Sob a pressão do cartel de produtores de petróleo, a OPEP, o preço do produto, então, baixo em termos reais, caindo desde a guerra, mais ou menos quadruplicou em 73. Na verdade, a gama real da flutuação foi ainda mais sensacional. Em 1970, o petróleo era vendido a um preço médio de 2,53 dólares o barril. Mas no final da década de 80, o barril valia 41 dólares. Então aí, né, Perfagina, ele fala não só no texto do primeiro, mas ele também enfatiza ali o final dos anos 80 com o segundo choque do petróleo. Aí ele coloca lá, considerando-se a chamada crise do petróleo de 73, que é o primeiro choque e seus impactos, é incorreto afirmar que... Lembra, o primeiro choque do petróleo ele é fruto da quarta guerra árabe-israelense, a guerra do Yom Kippur, onde a comunidade árabe acaba boicotando, né, e forçando a elevação do preço do petróleo para pressionar os Estados Unidos, que apoiavam plenamente Israel no confronto árabe-israelense. Isso vai trazer uma série de problemas para o mundo inteiro. No Brasil, o grande reflexo é o fim do nosso milagre econômico. Letra A, ele quer incorreto, hein? A origem da crise foi o embargo da OPEP às exportações de petróleo, cuja intenção era a de pressionar pela desocupação do canal de Suez. Não, gente, a crise de Suez é 56, é bem antes. Então, essa já é errada. Essa crise é um dos fatores que explicam a recessão econômica e o aumento do desemprego em países centrais em meados da década de 70. Sim, os governos tiveram que gastar mais dinheiro comprando petróleo. C. O incremento do preço gerou o enriquecimento súbito dos exportadores árabes e o excesso de recursos na mão desses grupos resultou num fenômeno de petrodólares. Sim, muito dólar na mão dessa galera, eles tendo que achar uma maneira de investir esse dinheiro. D. Os países prejudicados pelo encarecimento do petróleo responderam com várias medidas que abrangeram do racionamento de combustível à pesquisa de fontes alternativas. Sim, eu tenho que buscar alternativas para achar novas formas de me sustentar sem o petróleo. Bom, olha 10. O chamado milagre econômico no período da ditadura brasileira, entre 68 e 73, resultou de... Gente, o milagre econômico é o segundo salto da economia brasileira. É o momento que o Brasil vai crescer como nunca. E esse crescimento é a partir do fortalecimento do modelo tripé. Como é que isso funcionava? O governo brasileiro, com empréstimos estrangeiros a juros baixos, no entanto flutuante, investia na infraestrutura e na indústria de base, nas famosas obras faraônicas, ampliava a oferta de energia, de transporte no Brasil, estimulava com isso o capital privado nacional e incentivava e abria a economia do Brasil para a penetração de mais capital estrangeiro e o Brasil crescia 8, 10, 12% ao ano. Então resultou do quê? Letra A, arroxo salarial. Esse crescimento é muito marcado pela não distribuição de renda. O governo preferiu fazer o bolo crescer para depois dividir, só que ele nunca foi dividido. Isso seria um elemento do arroxo salarial. Ou seja, as empresas lucravam mais, mas a renda não era distribuída aos trabalhadores. Situação internacional vantajosa, sim, porque você tem preço dos produtos brasileiros mais altos e dos estrangeiros mais baixos, grandes investimentos estatais, olha as obras faraônicas, juros baixos, o dinheiro emprestado era juros baixos, grande endividamento externo público, então o Brasil cresceu se endividando publicamente, público e particular, com bancos e com países, e participação de multinacionais. Letra A é a perfeita. Olha a letra B. Arroxo salarial, ok. Situação internacional vantajosa, ok. Pois o preço dos produtos brasileiros eram mais altos e os dos estrangeiros mais baixos. Pequeno endividamento externo, tá errado aí. Olha a letra C. Arroxo salarial, situação internacional complicada. Não era complicada, era vantajosa.
D. Situação internacional vantajosa, taxa de juros internacionais alta. Não, juros era baixo. Era flutuante, mas era baixo. E a letra E, para fecharmos, situação internacional vantajosa, taxa de juros internacional baixa, desenvolvimento do mercado interno devido à política de aumentos salariais. Não, é uma política de arroxo salarial. Então, o nosso gabarito aí é letra A. Beleza, gente? Espero que tenham entendido. Saudações e até a próxima.